Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Hoje vamos olhar muito para as recentes alterações à lei do arrendamento. O que muda, se muda para melhor e se as alterações contam com o apoio ou com a oposição de inquilinos e de proprietários. Para olhar atentamente para estas mudanças à lei, temos um formato diferente. Não temos um, mas temos dois convidados, precisamente para perceber qual é a posição de quem aluga uma casa e também a de quem tem casas para alugar. Passo a uma breve apresentação. Luís Mendes é geógrafo, professor auxiliar convidado do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, na Universidade de Lisboa, e também na Escola Superior de Educação. Ele é ainda professor assistente na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica. Investigador, tem desenvolvido a sua atividade na área de estudos urbanos. Hoje está aqui na qualidade de vice-presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Contamos ainda com Luís Menezes Leitão. Também é professor, catedrático, tem lecionado nas áreas de Direito, das Obrigações e dos Contratos, Direito de Trabalho, Direito da Cidade de Informação. Realizou investigação em várias universidades estrangeiras, foi, entre outras coisas, bastonário da Ordem dos Advogados. É nosso convidado como presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. Luís e Luís, bem-vindos a esta entrevista. Obrigado antes de mais. Esta entrevista, debate, será moderado por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, obrigada por terem aceito o nosso convite. A Secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, disse esta semana no Parlamento que as alterações aprovadas são cirúrgicas, não há nenhuma revolução no arrendamento urbano. Os inquilinos são da mesma opinião, Luís Mendes? É verdade. As medidas... Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, também na presença de Menezes Leitão. De facto, as medidas são cirúrgicas, são muito pontuais. Eu há poucos dias disse também na comunicação social que são acupunturais quase. A verdade é que do ponto de vista do dia-a-dia do inquilinato podem trazer instabilidade. E não são de facto estas as medidas necessárias. Nós há muitos anos temos defendido a necessidade de medidas estruturais, verdadeiramente credibilizadoras do mercado, no sentido da sua regulação, da sua transparência e da sua estabilidade, e estas medidas não vêm com essa escala de estrutura e de alteração. Portanto, não são nenhuma revolução, são acupunturais, são muito cirúrgicas e são claramente insuficientes face a um dos maiores problemas do país que nós neste momento temos. A nossa visão é necessariamente negativa. Achamos que as medidas vêm, sobretudo, reforçar a confiança dos proprietários, o que é natural porque, de facto, temos uma escassez de oferta muito grande e há uma ausência de confiança dos próprios, não é, no sistema. Contudo, são medidas que, lá está, são muito limitadas, vêm agravar uma situação de alguma instabilidade e de alguma relação contratual já por si desigual entre proprietário, senhorio e inquilino. Não acreditamos que venham despoltar uma onda de despejos, porque também é factual que o inquilinato não é necessariamente incumpridor. Nós estamos a falar essa é uma das justificações, por isso é que achamos estranho até que, de facto, há uma visão, a nosso ver, revanchista neste governo, no sentido que parece perseguir o inquilinato com estas medidas por uma realidade que não é factual. Nós tivemos o ano passado 1.500, 1.400 despejos por incumprimento, metade deles devem-se, de facto, ao não pagamento de rendas. Portanto, estamos a falar num universo de 1 milhão de contratos de 0,75 de incumprimento. Portanto, parece-nos que esta questão do incumprimento é claramente exacerbada e, portanto, exagerada, cria mitos, não é? Cria falsos factos, fake news, podemos assim dizer, não é? E isso também vai moldando a própria narrativa e subjetividade dos proprietários, não é? Vamos alternando. Não é de facto uma revolução, mas a questão é, resolve algum problema? Absolutamente nenhum. Esta reforma é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Isto é o que nós temos dito, pura e simplesmente, e tem-se verificado, infelizmente, para grande desilusão dos proprietários, porque o Governo tinha prometido que ia fazer reformas no âmbito do arrendamento. Agora a Secretária de Estado confessou, finalmente, o que toda a gente tinha percebido quando olhou para isto. Isto não é reforma nenhuma. Luís Menezes Leitão, e dessas promessas, diria que há alguma de muito concreta que não aparece nesta lei que estava... Era fundamental nós alterarmos a situação dos inquilinos que têm
têm rendas congeladas. Portanto, aqueles inquilinos com contratos que são anteriores Também há alguma coisa 1990. sobre isso, mas... Praticamente nada, porque no fundo o que sucede é que neste caso o Governo vem dizer que todos os inquilinos tenham mais de 65 anos e quase todos estarão aí, porque estamos a falar de contratos celebrados no mínimo há 36 anos, portanto alguns estarão celebrados. No caso das rendas congeladas, a grande maioria são pessoas acima dos 65, é isso que me está a dizer. Exatamente, por isso não terão nenhuma relação, nenhuma situação de ser afetados por esta indicação. Agora, os proprietários, eles já continuam a ser afetados, porque há 36 anos que não têm as suas casas e vão continuar a não ter. Para além disso, mesmo que não tenham 65 anos, nós temos aqui os inquilinos que são protegidos, exceto se ganharem acima de 5 salários mínimos mensais. Portanto, ou seja, neste caso, 64.400 euros anuais. E mesmo que ganhem essa brutalidade... Fazendo as contas, daria 4.000 e qualquer coisa euros 4.600 euros por mês, o que é já portanto, uma... ou seja, quem ganha 4.600 uma fasquia que euros por muitos mês dos portugueses não atingem, não é? pode continuar a estar a pagar 20 ou 30 euros ao senhorio. É, no fundo, o que o Governo vem dizer relativamente a este tipo de situação. E nós parece-nos isso uma injustiça brutal. Mas mesmo que os inquilinos estejam a ganhar... Desculpe eu interrompê-lo, mas qual é que seria um valor justo? O valor justo é o valor de mercado. É isso que toda a gente está a pagar agora. E um valor de mercado altíssimo, deve-se dizer. E está altíssimo porquê? Porque nós temos 16% dos arrendamentos completamente fora do mercado, em que os inquilinos pagam rendas simbólicas e por isso pagam-nas religiosamente. Portanto, não haver este limite... O arquiteto Luís Neves está a dizer que isto não terá uma grande dimensão. Não terá uma grande dimensão relativamente aos inquilinos que estão com 16% dos inquilinos que estão a pagar rendas simbólicas. Esses habitualmente pagam-nas religiosamente, efetivamente. Porquê? Porque também não estão a pagar o valor respectivo. E nós estamos a ter aqui injustiças que são absolutamente clamorosas. Nós já tenho referido várias vezes. Temos um caso de um associado que nos veio dizer, eu agora estou a pagar 2.000 euros por um quarto num lar, quando o meu inquilino tem a minha casa inteira e paga-me 150 euros. Portanto, ou seja, neste caso de rendas congeladas. Mas mesmo os inquilinos, e estou a chamar a atenção para este aspecto, que que ganhem acima dos tais 5.000 euros, ou desculpe, 4.600 euros, os 64.400 anuais, portanto podem ganhar 5.000 euros neste caso, o Estado vem dizer que continua a ter a renda fixada com base no valor patrimonial do imóvel, que dará, num caso, ainda outro dia na televisão se disse isso, num caso de um imóvel que tenha um valor patrimonial de 50.000 euros, 277 euros de renda. Portanto, ou seja, nós estamos a falar de uma proteção aos inquilinos que continua de uma forma perfeitamente escandalosa. Não há motivo nenhum para que isto aconteça, não há motivo nenhum para que o proprietário... Este valor de rendimento não devia sequer existir. Não, pura e simplesmente o que devia haver era a devolução das casas aos proprietários. Portanto, ou seja, neste caso, e aí, se houver questão de proteção aos inquilinos, o que devia ser estabelecido é o Estado dar apoio, que é para isso que sucede a Segurança Social, para a qual todos nós descontamos. Agora, nós não podemos estar a dizer aos proprietários que isso é que gera um problema no mercado. Não, vocês têm que proteger os inquilinos, porque os proprietários também têm familiares que têm que dar assistência. Eles não são familiares dos inquilinos. Portanto, não tem que assistir aos inquilinos, não tem que lhes fixar uma renda mais baixa, não tem que lhes garantir uma casa pela vida toda. O arrendamento é um contrato temporário. É isso que sucede em termos jurídicos. Portanto, ou seja, a pessoa dizer, não senhor, vou ficar com a casa ou o arrendamento até a toda a minha vida. E se tiver um filho que tenha alguma deficiência, também o proprietário ainda tem que tolerar que a casa passe para o filho. Portanto, ou seja, este tipo de situações que existe no mercado de arrendamento a não ser um verdadeiro escândalo. Portanto, ou seja, não há, e não conhecemos país no mundo que tenha uma situação deste tipo e que tenha, deve-se dizer, há cerca de 100 anos e que ninguém tenha coragem política para mudar. Agora, o que se deve dizer neste caso, olhando para a reforma, o que é que sai da reforma? Enfim, como se disse, uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. O que nós verificámos, e isso foi a nossa grande desilusão com este governo, porque este governo teve a oportunidade de revogar, porque, por exemplo, nós chegámos aqui, como é que nós chegámos aqui? Nós tínhamos uma lei das rendas de Assunção Cristas, que previa que os contratos antigos transitariam para o NRAU, exceto os inquilinos tivessem mais de 65 anos, ao fim de 5 anos. E dariam um subsídio aos inquilinos que não tivessem condições para pagar a renda. E esse subsídio chegou a ser aprovado em 2015, pelo Decreto-Lei 153 de 2015. Quando veio o governo de António Costa, ele revogou isto tudo. Disse, nós não pagamos subsídio nenhum. E os proprietários, vamos continuar a prorrogar isto para que os proprietários continuem a suportar esta história. E depois chegaram ao ponto, a maior parte dos proprietários tirou as casas do mercado. Portanto, ou seja, o que se verificou, e nós temos uma crise de oferta gigantesca, porque se alguém tem um contrato destes, em que o inquilino fica lá a vida toda, o que o proprietário diz é que quando o contrato vagar, nós não voltamos a meter-nos num cesarilho destes. Mas mais que isto, o governo de António Costa chegou ao ponto de ir ao Parlamento e dizer que os proprietários não podiam recorrer a
tribunal. Durante um certo período, chegaram ao ponto de barrar aos proprietários, contra toda a que a Constituição diz, o direito de acesso aos tribunais, e que os proprietários não podiam ir para os tribunais. Portanto, neste caso, nós até fomos à Provedoria de Justiça, e a Provedoria de Justiça lavou as mãos do assunto de uma forma que nos pareceu absolutamente escandalosa. Portanto, nós tivemos, e depois terminou com mais habitação, que chegou ao ponto de propor arrendamentos forçados, fazendo lembrar o PREC de 75, arrendamentos esses que, deve-se dizer, provocaram tanto pânico nos imigrantes, começaram logo a dizer que até o próprio PS ficou perplexo com a situação. Mas a verdade é que este governo tinha tido a oportunidade de ter deixado de revogar as medidas mais gravosas. Nem isso foi capaz de fazer. Porque quando a Iniciativa Liberal e o Chega propuseram a revogação do Mais Habitação, aquela horrível Lei 56 de 2023, que foi um ataque cerrado aos proprietários, este governo absteve-se. Por isso, simplesmente, de uma forma hipócrita, os partidos da maioria, para ser mais exato, de uma forma hipócrita, mantiveram a lei atualmente. E agora, o Ministro das Infraestruturas tem o descaramento de apresentar um PowerPoint, que é no fundo o que isto é, porque nós não conhecemos nenhum anteprojeto, não conhecemos nada que resulte aqui, imaginemos o que está em causa porque conhecemos a lei. Portanto, Há muitos pormenores ainda por saber. Portanto, ou seja, mas o que indicou nada, mas que faz a comparação com Mais Habitação. Ele diz o seguinte, não, Mais Habitação diz isto e nós fazemos aquilo, mas limitamos a fazer umas alterações. Ou seja, este governo continua a seguir a política dos governos de António Costa e de Marina Gonçalves. Portanto, tudo o que se está a passar, neste caso, no arrendamento, como se disse, é nada. E, portanto, se a ideia é devolver a confiança aos proprietários, bom, isto é uma brincadeira, com certeza. Os proprietários também veem as coisas e sabem o que é que existe aqui. Alguém vai ter confiança num governo que é incapaz de apresentar uma reforma a sério e, no fundo, dizer as coisas mudaram. Porque nós não conseguimos, porque, no fundo, quem é que está aqui a ser protegido são os inquilinos. É verdade. O governo é incapaz de dizer as coisas mudaram. Não mudou nada. Eu referi uma coisa que se sentiu na altura, que foi a redução de casas no mercado quando houve essa reversão da lei. Esperam com estas alterações que já disse que são pontuais, que não são muito assertivas, um aumento de casas disponíveis no mercado para arrendamento? Não, quer dizer, nós pensamos que isto pode, num efeito imediato, o que vai acontecer é dar um surto de confiança ao setor e, de facto, a primeira medida vai ser aumentar as rendas até onde o escalonamento fiscal vai permitir, que são os 2.300 euros. Não há rendas acessíveis a 2.300 euros. O que o governo com isto fez foi querer normalizar a 90% do mercado as isenções fiscais de forma a tentar estimular. A médio e longo prazo, eventualmente, mas esse é o problema, vamos estar sempre dependentes e reféns da vontade dos proprietários e, portanto, dos senhorios. A médio e longo prazo, o que pode acontecer é que exista alguma baixa de preços para o aumento da oferta, não é? E, de facto, existe um aumento significativo. Mas, lá está, aqui há uma coisa que eu estou em desacordo com muito do que disse o Dr. Menezes Leitão. Desde logo, esta questão deste setor é um setor muito pequeno. As rendas não são antigas, não são congeladas. Elas estão descongeladas desde meados dos anos 80. Claro que há rendas, continuam a haver rendas muito, muito reduzidas, estas dos 20, 30, 50 euros. Mas são casos muito excepcionais. Mas consente que há casos de injustiça? Com certeza, aí? de ambas as partes. Mas entregar ao mercado seria a solução? Não me parece, porque isto é uma questão até, desculpem lá, de esperar que as pessoas morram. Nós estamos a falar, como disse o Dr. Menezes Leitão, e bem, a esmagadora maioria dos contratos antigos é inquilinato com mais de 65 anos. A violência que tem proteção social prevista. Tem, mas que nunca foi ativada, seguramente, e também já vimos que estas linhas de apoio que esta própria reforma traz podem não funcionar. Agora estamos a falar de um fundo, não acredita um fundo que concentra todos estes apoios. Não acredita nesta medida? Nós achamos que as medidas elas são sempre muito parcas, percebe? Porque efetivamente o Estado não está a cumprir a sua função, que é a função social de proteger os mais vulneráveis, e faz exportar essa função para os proprietários. Que falou é o limite do apoio que está previsto. É verdade, sim. O limite da chamada renda moderada, não é? Em termos fiscais, e depois, sim, estamos a falar de cerca de 570 euros. O mínimo, e vai até 2.300 euros. Ao mês. Não, o máximo são 570 euros. Não, estou a falar do apoio. Falou em 2.300 euros do apoio. Do apoio, sim. Os 2.300 são o limite de renda moderada que o Governo estabeleceu para a questão fiscal. Mas deixe-me dizer o seguinte, esta questão
de facto, há um setor de cerca de 15 a 6% que ainda tem os contratos antigos, é preciso dizer que as rendas não estão congeladas. Elas estão descongeladas há muito. É certo que o aumento que é permitido, não houve uma transição para uma situação de mercado. Mas qualquer pessoa, deixa-me só dizer, Sandra, qualquer pessoa percebe que o justo, ao contrário do que diz o Dr. Menezes Leitão, o justo não é ajustar a renda ao valor de mercado. Nós percebemos que isso não funciona porque a maioria social da população que carece de casa não está nesse patamar. Portanto, nós estamos a falar de um património, o estoque habitacional, a oferta de arrendamento neste momento está colocado a nível mundial. Ou seja, Lisboa atrai basicamente uma bacia de procura praticamente infinita. Portanto, temos muita gente a competir com a população portuguesa em termos de poder aquisitivo, que os portugueses não têm capacidade de. Portanto, o verdadeiro, e aquilo que nos diz a União Europeia, o que nos diz a UN Habitat, as grandes instituições que pensam o território, a habitação, dizem-nos que uma taxa de esforço não deve ultrapassar 1/3 do rendimento do agregado familiar. Mas essa Isso taxa não é o valor de mercado. Mas essa taxa de esforço deve ser compensada pelos proprietários? Claro que não. Por isso É é que que o neste Estado momento está cria. a ser compensado em muitos casos. E os proprietários, na verdade, estão a fazer, alguns deles, e é de facto aqui um valor muito, muito reduzido, são 15%, têm isenções fiscais também para isso, não é? Mas há uma contenção no aumento das rendas. Mas estamos a falar de casos em que efetivamente nós temos 2 estudos, um estudo do ISCTE e um estudo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que nos mostram que a taxa de esforço destes inquilinos dos contratos antigos anda à volta dos 50%. Em média, é óbvio que há casos pontuais como este exemplo que o doutor falou, também há ao contrário, há bullying imobiliário e assédio no arrendamento pelos senhorios mas a questão é quem é que deve apoiar essas pessoas, essas nosso situações. deve ser o Estado, sem dúvida. Agora, não é com 570 euros mensais que o vai conseguir fazer quando as rendas estão num valor perfeitamente astronómico. Liberalizar a relação contratual entre inquilinato e proprietários, a nosso ver, não é a solução para a situação de instabilidade e de sobreaquecimento em que o mercado está. Só vai piorar a situação. Aproveitando o facto de estarem os dois, então qual é que poderia ser uma solução de algum consenso entre inquilinos e proprietários para o descongelamento das rendas? Eu acho que há um Nesse consenso caso, que é o Estado... dos 15%, não é? Com volta a 16%. Estes contratos têm que voltar ao mercado. Isso parece-nos a nós um ponto essencial, porque nós estamos a Sem provocar, mas para isso existe o Estado. Uma série de gente na rua sem capacidade mas para isso de... existe o Estado com apoios sociais que pode dar e com as situações respectivas. Agora, nós não podemos ter uma situação de discriminação em que um proprietário tenha um prédio e tenha uma renda pela qual está a cobrar num andar 800 euros e no outro andar 40 euros. Portanto, isto, no fundo, o que está-se a fazer pagar é que não é só o proprietário a situação que se coloca, é também o próprio inquilino do que está a pagar mais porque o outro está a pagar menos. Portanto, ou seja, isto é uma situação que é uma discriminação gigantesca. Temos 2 casas ao lado. E pelo facto de um ter celebrado o contrato em 1990 e outro ter celebrado o contrato em 2006, nós temos valores completamente distintos. Mas são casos não muito é excepcionais. Não são excepcionais, É são os casos comuns e que existem. Portanto, nós não podemos estar a criar uma categoria de privilegiados. E, no fundo, o que normalmente sucede é quando alguém privilegiado fica logo a gritar se lhe põe em causa o privilégio. Como é que se retira, Luís Mendes, o privilégio não deixando as pessoas na rua? Não, o que nós acreditamos é que eu acho que há uma ideia em comum que as duas associações defendem, é que o Estado deve cumprir a sua função. O Estado deve, efetivamente, não só apoiar através de uma linha de crédito ou uma linha de subsídio que funcione. Isto é muito importante. Não haja, à luz das do passado, e que aprendamos com as más práticas e que ponhamos uma linha efetivamente a funcionar de apoio e que retire este ónus social aos proprietários. É um facto. Agora, também acreditamos que isto não vai com estas medidas cirúrgicas pontuais. Nós precisamos, a nosso ver, a IL defende 4 medidas estruturais para credibilizar, estruturar, tornar mais transparente, mais formal o mercado de arrendamento. Primeira medida, eu digo hoje muito rapidamente, primeira medida, criar uma plataforma nacional de arrendamento, uma espécie de RNA, o Registro Nacional de Arrendamento, à maneira do alojamento local, tem o seu RENAL, não é? Este registro permitiria alocar
toda a oferta arrendada, com todos os valores que seriam necessários perceber em público, qual é o valor de renda praticada, a área útil do locado arrendado, Burocracia, por isso. até níveis de conservação do edificado, para podermos comparar, por exemplo, com as mesmas classes, para podermos comparar com os censos, de 10 em 10 anos. Pronto. Portanto, tornar o mercado totalmente transparente e registado, Ou seja, acabar com o formalizado. mercado. Por isso, Segundo, então, é que ninguém. então estamos a defender que a isto. informalidade. Não, estamos é a que defender permite a que o celebração mercado de um contrato, com funcione. certeza, porque nós estamos a defender um contrato de arrendamento que neste momento já existe uma plataforma, é a da Autoridade Tributária, onde todos os senhorios que não tiverem 65 anos têm que lá registrar os contratos. E estão registados por razões fiscais. Se nós estamos a criar uma segunda plataforma para criar mais ónus sobre este tipo de situações, eu devo Não há dizer. nenhum ónus, é uma claro que plataforma. claro que é, Não há porque pura e ónus simplesmente, se as nenhum, pessoas têm que fazer registros, estão a colocar ónus. Também se tentou fazer isso com o alojamento local, é verdade. Porque Pura e há este simplesmente porque se quis receio restringir o alojamento de local. tornar o mercado Porque precisamente, transparente. no fundo, quis Não se proibir o percebe. alojamento local. Não há receio nenhum. Mas o problema que se coloca neste caso, quando nós temos um contrato de arrendamento, o contrato de arrendamento diz respeito ao senhorio ou ao inquilino. Não diz respeito a mais ninguém. Não diz respeito aos geógrafos do zigoto, lá como é que isso se chama, que querem saber Tenho tudo respeito o que pelas existe. instituições. Tenho doutor. todo o respeito Peço e mais desculpa, alguns, mas com toda a tenho franqueza, respeito. acho que não Pronto. tem que estar a receber a informação de todos este caso, até a proteção de dados pessoais que se coloca As neste relações neste âmbito. contratuais, isso não. Isto é assim que existe. Portanto, não vale a pena nós O estamos a objetivo terminar da com isto. plataforma era para. Tornar o mercado transparente. Não sei, queria a Perceber-se burocracia. Que não é burocracia. Mas quer a divulgação dos Perceber-se- contratos ou a divulgação dos imóveis disponíveis para arrendamento? Não haveria, obviamente, até pela questão do regulamento de dados, divulgação. O que saberíamos era que contratos, que área, que preço por metro quadrado. Isto até posso dizer-lhe que Mas isso ambos qualquer os empresa faz governos. isso. Eu gostava de não ser interrompido. Ambos os governos, quer PS, quer PSD, concordam, e até neste momento o PSD está interessado nisso, É a mesma coisa. no sentido de tornar o mercado transparente e perceber-se o que se passa, porque sabemos que uma parte desmesurada do mercado é informal. E isto cria uma liberdade contratual e uma falta de regulação tremenda, que vai só favorecer aqueles que são os privilegiados, que é quem tem a Mas propriedade o Dr. na mão. Menezes Leitão colocou aqui uma questão perentória, que é a questão da divulgação de dados. Não. A plataforma seria uma plataforma simples que concentraria toda a oferta Posso responder? contratual. Não, obviamente que, regulando-se pelo quadro legal, não iria disponibilizar dados Do contrato em si. Do contrato em si, E os naturalmente. dados são entregues a quem? Pronto. Isto é uma ideia que nós temos. Posso continuar? Claro que eu gostava de a autoridade também intervir, mas tributária, não é uma norma. claro que a autoridade tributária deve cumprir a sua função. Nós temos é que questionar que recursos humanos, financeiros e técnicos tem ela para executar, quando mais de metade dos contratos não estão a pagar efetivamente. Estão fora do mercado. Estão que fora sabe do esse mercado formal. Outra medida importantíssima: criar uma autoridade fiscalizadora Mas do arrendamento. Ou seja, muito existe, semelhante à que- ASAI, muito semelhante à ASAI, porque repare, o arrendamento é um dos poucos serviços, porque é um serviço. Senão o que é? É rentismo puro, é obter dinheiro simplesmente porque estamos a ceder uma casa, não fazemos nada, isso não é um trabalho, não é? Portanto, não cria propriamente riqueza, permite a reprodução da força de trabalho e Ora, dá aí abrigo está, às por pessoas. simplesmente uma posição totalmente Nós ideológica contra o arrendamento. qualificarmos. Já respondo, Obrigado, deixa só Sandra. perceber quais são as medidas. Qualificarmos o arrendamento passa por perceber a sua função social e económica. E para isso é preciso que exista uma autoridade independente, como se queira, que permita fiscalizar até as ilegalidades que existam. Outra medida importantíssima é o escalonamento da carga fiscal em função da renda praticada por metro quadrado. O que não é justo não é só esta questão dos 40 euros versus 800 no mesmo prédio de pagamento de renda. É que tenhamos um senhorio que está a praticar uma renda de 1.600 euros em Alfama, com um T0 de 15 metros quadrados, e outro que em Benfica, com 100 metros quadrados, pratica uma renda de 800, 900 euros. Ou seja, ambos estão, na verdade, a exercer a sua função, não é? A do arrendamento. No entanto, o que estão a pagar em termos de carga fiscal em função do preço que estabelecem não tem em conta a taxa de esforço do agregado nem da população média da região. Portanto, nós acreditamos que deve haver um escalonamento fiscal
para os proprietários em função do valor de renda que é pago por metro quadrado. Se efetivamente exigem mais, pagam mais de impostos. Se exigem menos e tornam-se mais acessíveis, pagam muito menos. Estas são algumas medidas, não é? Concorda com estas medidas? O que aqui foi demonstrado foi pura e simplesmente uma posição totalmente ideológica que tem uma hostilidade brutal à propriedade e ao arrendamento. Portanto, ou seja, pura e simplesmente, e enquanto estivermos em debates deste tipo, com certeza que o resultado prático, estas medidas fossem aprovadas, eu garanto que não ficava aqui mais uma única casa no mercado de arrendamento. Isso podem ter a certeza disso. Porque, em primeiro lugar, os proprietários não estão na disposição, nem em condições para estar a ser sujeitos a plataformas quando já têm até a AT que se coloca nisto. E não têm que estar a dar os seus dados pessoais, nem os arrendatários, deve-se dizer, a mais ninguém. Portanto, ou seja, a ideia, temos aqui um Big Brother a controlar todo o arrendamento, é algo que, de facto, corresponde aos países que Orwell descreveu. Deixe-me só questioná-lo pelos princípios, mas também acha que era necessária mais transparência e combater o mercado informal? Que eu julgo que, combater o mercado informal já está totalmente feito. Porque, em primeiro lugar, porque nós temos as infrações fiscais. Em segundo lugar, porque é reconhecido que o próprio inquilino pode participar à autoridade tributária a existência do contrato de arrendamento. Portanto, não tem que ser o senhorio. Em terceiro lugar, se o inquilino não tiver contrato, e por isso nós aconselhamos os proprietários que em caso algum deixem entrar o inquilino na casa antes de celebrar o contrato, porque temos muitos casos em que os inquilinos entram na casa e não celebram o contrato depois, o resultado prático é que a lei diz que ele tem um título ao fim de 6 meses. Portanto, ou seja, neste caso, deixar entrar um inquilino e não celebrar o contrato, neste momento a lei tutela essa situação de uma forma total. Nós não precisamos de colocar aqui uma plataforma e muito menos precisamos de criar aqui uma autoridade, mais uma para receber o dinheiro do Orçamento de Estado, para fiscalizar as situações que se colocam. Até porque não receberia dados nenhuns. Eu devo dizer, nós já participámos, inclusive com a Associação dos Inquilinos, quando foi a Lei Cristas, numa comissão para a monitorização da reforma do arrendamento. Tínhamos reuniões praticamente semanais. Discutimos isso tudo. E uma das coisas que quisemos saber era o número de rendas antigas. E era facílimo sabê-los porque os arrendamentos que naquele tempo tivessem sido celebrados sem ser antigos tinham um benefício fiscal. Neste caso. Pedimos à AT informação. A AT disse logo que não dava a informação. E, portanto, neste caso, nós não conhecemos como é que funciona o Estado. No fundo, nós estamos a criar, pura e simplesmente, a questão de ideologia e, no fundo, colocar a situação no arrendamento. Eu estou a dar outro exemplo colocando isto. Porque estas questões que aparecem, deve-se dizer, a Associação dos Inquilinos, aliás, fez uma proposta extraordinária há uns anos, que foi em 2022, para ser mais exato, que foi limitar, não se aplicar o coeficiente de atualização das rendas, que vigora há 40 anos, e que era 5,48%, quando já tínhamos tido coeficientes de 11% e 15%, não aplicar e aplicar apenas 2%. O governo da altura de António Costa disse logo, com certeza, fazemos isso imediatamente. Limitaram a possibilidade dos proprietários atualizar as rendas em 2%. A quantidade de proprietários que saíram do mercado nessa altura foi de tal forma grande que o governo no ano seguinte disse logo, já não fazemos isso. É uma das medidas que é revogada nesta altura. Não, essa é outra, porque na altura que estávamos a falar dos 2% para os contratos atuais. Depois colocou-se outra solução, que é vir dizendo, não senhora, agora se quiserem celebrar um novo contrato, podem aumentar 2% e para além disso os coeficientes do contrato antigo para o novo. Portanto, ou seja, a pessoa celebra um novo contrato e não pode celebrá-lo de acordo com o mercado. Mas inventava uma solução estranha que vinha dizer o seguinte, não, ainda há uma portaria que estabelece as tipologias, como estão aqui a defender, relativamente a este tipo de situação e que se cumprirem as tipologias já não estão sujeitos ao limite. Bom, o resultado prático é que tinham os proprietários a ter que calcular ali a tipologia, as coisas todas, quando nós estamos perante um contrato. Ao contrário, aqui foi dito, vamos ser sérios a este propósito. Nós temos 2 tipos de arrendamento. O arrendamento profissional, que é tributado em categoria B, que é feito por empresários que se dedicam ao arrendamento, e o arrendamento que corresponde, no fundo, a uma aplicação de capitais, que é publicado em categoria F, que é tributado em categoria F, e por isso é que é sujeito a uma taxa liberatória particular. E, nesse caso, o proprietário vê, bem, isto aqui, se eu aplicasse isto em participações sociais, recebia X, aplicasse num prédio, posso receber Y, não posso convencionar isto com o inquilino. É assim que a coisa funciona. Se nós estamos a dizer, não senhor, vais ver, se tu aplicares esta renda X, nós vamos tributar mais. Bom, nós já temos uma tributação fixa. Se a renda for mais elevada, enfim, há pouco até era 25%, mas agora baixa para 10%, mas em qualquer caso, se a renda é mais elevada, é mais tributada. Portanto, daí nós nunca saímos disto, no fundo. Mas, no fundo, o que temos, mais uma vez, uma tipologia socialista, quer dizer, não, o Big Brother há a dizer que pagas mais, te atreves a cobrar mais dinheiro. Mas o valor das rendas resulta do valor do mercado. Isso é um fator que tem que ser óbvio. De milhentas decisões que existem de proprietários, de inquilinos, que no fundo colocam o seguinte, quanto mais casas estiverem no mercado, mais as rendas baixam.
A única vez neste país em que as rendas baixaram foi quando surgiu a Lei Cristas. E aí as rendas caíram a pique. Porque imensa gente olhou para as rendas, disse isto mudou, vamos para o mercado. Não há nenhum interesse no proprietário em ficar fora do mercado. Agora, se dizem, não senhor, nós temos aqui umas ideias e vão levar com uma azar, e vão levar com isto, e vão levar com aquilo, com certeza nós não pomos lá isto no mercado. E depois ainda há um outro problema sério que não discutimos ainda aqui, que é a situação do incumprimento, neste caso, dos contratos de arrendamento. Porque nós estamos a ser sujeitos, eu devo dizer, eu não consigo entender, portanto, o Governo tem uma medida altamente tímida, diz baixa de 3 meses para 2 meses. Portanto, ou seja, Acha neste que caso, é tímido? é porque no fundo o seguinte, porque é que o inquilino há de estar 3 meses ou 2 meses sem pagar a renda? Se nós esquecemos de pagar o IUC um dia, sabe o que acontece? A autoridade tributária reage imediatamente e aplica-nos uma multa enorme. Portanto, é um dia, neste caso aqui. Obrigado a pagar uma coima. Exatamente. E, portanto, em relação ou se esquece de entregar o IRS, um dia, neste caso aqui. Mas não, para os proprietários podem esperar 3 meses, 2 meses, sem nenhum problema. Depois o proprietário ainda tem que notificar o inquilino. Ainda precisa, e o inquilino ainda tem 30 dias para decidir se paga ou não paga a renda. Depois, ainda se for para tribunal. Vai para tribunal. E depois, se for para tribunal, ainda há a possibilidade, até a Constituição, de depositar as rendas em falta. E pode recorrer. E pode recorrer. E recorrem Se for um processo que pode demorar anos? Com certeza. Eu sou advogado, eu trato desses processos todos os dias. E muitas vezes vejo muito aflito com situações que são levantadas sem qualquer justificação. Por isso, uma das coisas que nós temos absurda, que eu devo dizer que para mim isto não faz qualquer sentido, porque, como já disse, as razões sociais têm que ser tratadas pelo Estado, é que o inquilino, depois de ter sido condenado, nós temos ainda que instaurar uma ação executiva, portanto o senhorio é tratado como um credor para recuperar o seu imóvel, e depois, e na ação executiva, o inquilino pode vir dizer, mas eu ainda quero pedir o diferimento de desocupação por razões sociais, porque tenho dificuldade em sair já, quero mais 6 meses, 6 meses é que não paga a renda. E eu tenho tido casos, processos, em que as pessoas aparecem a dizer, não, eu estou no meio do ano letivo dos meus filhos, não quero sair de casa já enquanto a escola está aqui a decorrer, e enquanto isto o proprietário fica 6 meses sem receber a renda. Este é o tipo de medidas que afasta os proprietários do mercado? Com certeza, porque repara, um proprietário que seja apanhado nesta história, e isto é o que existe, vamos ser sinceros quanto a isto, não vale a pena estar a criar castelos no ar. O que existe na prática é isto. E um proprietário que seja apanhado nisto, uma vez, 2 vezes, nunca mais a renda. Isso pode ter a certeza disso. E qual é que seria Estamos a falar de a alteração? 0,75. Não sei quantos são, não sei quantos são. Estatística é factual. Nós, quando repara, as discussamos estatísticas, publicamente, sabe o que Mark Twain disse das devemos olhar estatísticas? para os senão factos. as pessoas em Devemos casa olhar não para os percebem. factos. Não nos devemos basear em mitos. Esta ideia, reproduzir esta ideia de que o inquilinato é incumpridor. Isto é falso. É falso, Estatisticamente tem uma relevância de 0,75. Claro que individualmente afeta aquele senhorio, afeta aquele proprietário. Mas também como os casos de assédio no arrendamento afetam o inquilinato. Agora, estarmos a discutir aqui um problema nacional e estrutural, com base em histórias da carochinha e de vizinha que não tem mais nada do que fazer do que estar à janela a espiar os outros, é a mesma coisa que falar do Big Brother. Faltar pagamento de renda. Ou discutimos de uma forma técnica e científica o problema, ou então não estamos aqui a fazer nada. Sandra. Qual deve ser, Luís Mendes, qual deve ser a resposta em caso de incumprimento no pagamento? Naturalmente que tem que o despejo é a solução, não é? Mas o despejo, à luz da lei, deve ser protegido porque é uma situação de uma violência social, física, tal. Eu recordo que os inquilinos não deixam de pagar as rendas só porque sim. Portanto, algo acontece para que isso aconteça. Fragilidade laboral. Mas a diferença entre 3 e 2 meses é assim tanta? É isso. Portanto, essa é uma das críticas que nós fazemos ao governo. As medidas são tímidas. Agora, o despejo deve ser acautelado sempre pela figura social do Estado. Se efetivamente, não é obviamente o ónus do proprietário, ou o ónus do proprietário que tem que garantir a estabilidade numa situação de incumprimento. Mas nós também defendemos uma medida que para nós seria fundamental para combater isto, que é a generalização de seguros de renda. Pagos pelo proprietário, Uma parte seria um multirriscos, naturalmente, seja, mas também um seguro de danos. Um seguro de danos. E isto garantia também alguma confiança no mercado. Agora, eu percebo aqui o questionamento do doutor, mas se o seguro for verdadeiramente democrático e com prémios acessíveis e generalizado a todo o mercado por uma situação perfeitamente, que eu não percebo porque é que a Associação de Proprietários não percebe que o mercado
tem que ser transparente, tem que ser formalizado, tem que ser regulado até no sentido não de controle de rendas, mas regulado no sentido de se perceber o que é que se anda a passar nesta caixa negra, Posso responder? que é completamente opaca. Mas porquê não é? É que senão isto é aqui um monólogo. Não percebemos Vamos a ver. isso. Porque é que os proprietários têm que assegurar o apoio social, que deve ser É isso que eu disse. O uma Estado deve responsabilidade do fazê-lo. Estado. O Estado tem que. Se os proprietários falharem com o pagamento ao banco, ficam sem a casa. É verdade. Mas o Estado, Sandra, a questão aqui que se coloca é: o Estado, eu fico claro no que disse, é que tem que assumir esse papel de proteção, ou através de subsídios, ou com uma linha de apoios que funcione efetivamente, não é? Mas repare, estas medidas estão sempre atrás do prejuízo. Eu não posso dar um apoio de 500 euros, 570 euros por mês, a uma renda que em média anda nos 1.400. Para que é que serve esse apoio dos 500 euros? Portanto, se eu não conseguir estabilizar o mercado e trazer as rendas para o nível de taxa de esforço normal das famílias, eu vou estar sempre a correr atrás do prejuízo. Estruturalmente isto não vai funcionar. Claro que vai dar alguma confiança E para pontual. estabilizar É da o confiança. mercado, não é necessário medidas que deem confiança aos proprietários para colocarem mais casas no mercado? Mas as medidas, repare, o Mais Habitação de que se falou há pouco não era assim tão negativo. É Ele verdade. tinha medidas desreguladoras e verdadeiramente liberais, mas também tinha outras reguladoras. A verdade é que este governo só agora é que avançou com medidas que colocam por terra o Mais Habitação. O Mais Habitação tinha Não, medidas. O Idealista é um bom site para medir aqui o mercado. O Idealista registou nos 3 meses de vigência do Mais Habitação, que foi desde outubro de 2023 até à queda do governo de António Costa, não é? Portanto, sensivelmente, pelo menos publicamente, porque ele continua em vigor, mas esses 3 meses registaram em Lisboa um aumento da oferta de arrendamento na ordem dos 55%. Ora, o Idealista não mente. O Idealista é um site de mercado. Repare, falar de num anúncios. trimestre Novo houve contrato. confiança tal nos proprietários que permitiu um aumento só Mas na isto é um capital de monólogo, 55%. eu não venho cá fazer nada, com toda a Isto franqueza. mostra que as medidas eram Sinceramente, positivas. A tomada de posse... Peço desculpa. Tem estado, remete tem para outras estado questões. equilibrado, mas deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Sim, tem. Na prática, faltam de facto casas no mercado ou faltam casas de todo? Não, faltam casas no mercado, com certeza, porque há casas que estão vazias porque as pessoas não as querem colocar no Essa mercado. questão, ou seja, há casas, Há casas- existem A casas, questão do elas não ICN estão no existem, mercado. Exato. Existem. Existem casas que não estão no mercado. E não estão no mercado Estão precisamente construídas. porque há desconfiança total nestas medidas. Portanto, ou seja, não me venham cá falar em estatísticas. Mark Twain dizia que havia 3 tipos de mentiras. As mentiras comuns, as mentiras sagradas e as estatísticas. Portanto, ou seja, neste caso aqui, a situação é esta. Eu sei que as pessoas gostam muito de tirar números estatísticos, não tem qualquer base relativamente à seguinte. A taxa o incumprimento no âmbito do arrendamento é uma coisa brutal. Portanto, ou seja, neste caso, neste âmbito. Mas onde é que estão os dados? Estão de fora as redes. E onde é que estão os seus? Eu não vejo dados nenhum. São os dados do balcão do arrendamento. O balcão do Nacional de arrendamento. E o senhor conhece que há despejos Produz em anualmente tribunal? os relatórios. Quais são os dados dos proprietários? Já Os ouvimos- proprietários, nós gostaríamos de ter dados, efetivamente, porque já os pedimos ao Ministério da Justiça, mas estão-se a esquecer de uma coisa, é que o balcão de arrendamento trata de uma pequena parte dos despejos. A grande parte dos despejos é tratado nos tribunais. Portanto, ou seja, não vale a pena estarmos aqui a mascarar o seguinte com estas questões. Por outro lado, também estão-se a esquecer de uma coisa. Há muitos proprietários que não vão para o tribunal quando estão numa situação de incumprimento. Nem para o balcão. Ficam a tentar resolver o assunto com o inquilino. Às vezes conseguem que o inquilino saia bem. E, portanto, a taxa de incumprimento é enorme. Portanto, ou seja, não vale a pena estarmos a dizer o contrário. Eu sei que todos os dias estou a trabalhar com processo de despejo. Se não houvesse incumprimento, eu não teria trabalho. E tenho muito. Portanto, nestes casos aqui, as situações ocorrem neste âmbito. Eu já lhe tentei Agora, fazer esta já pergunta. agora E qual gostava- seria uma alteração justa nesta matéria dos despejos? A alteração justa seria a seguinte. Nós devíamos ter o que existia quando eu comecei a advogar, que era o seguinte. Nós tínhamos que pôr uma ação judicial se quiséssemos um despejo. Às vezes a ação levava muito tempo, temos que dizer isso. Mas quando a ação era decretada, se o despejo fosse decretado, o despejo concretizava-se numa semana. Porque o juiz passava um mandado de despejo, era executado pelo escrivão e o despejo era imediato.
Portanto, ou seja, isso era o que existia neste âmbito. Neste momento não é assim. Porque a gente, além de ter que esperar todos estes tempos que o inquilino se decida a pagar, e não é verdade o que está a dizer que o inquilino só paga se tiver um problema, nós temos casos em que pessoas celebram o contrato e deixam de pagar logo. Portanto, ou seja, pagam a renda de caução e a primeira renda não pagam mais nada. E o proprietário está a tentar resolver o assunto e não resolve. No meio de tudo isto, o Ministro Pinto Luz prometeu eliminar algumas das etapas burocráticas. Foi assim que eles Eu gostava de saber quais são, porque nós falámos não é com ele. suficiente. Se ele abolisse estas regras todas absurdas de que é preciso notificar, que é preciso ainda esperar mais 30 dias e depois na contestação ainda pode o inquilino parar com o processo se depositar. Nós temos casos em que o inquilino não pagava renda há 2 anos, rendas simbólicas, que não lhe apetecia, temos um processo e ele vai agora depositar quando recebe as situações assim. Mas, entretanto, o senhorio, que nem sequer pode, neste caso, nesta situação, só tem direito de cobrar uma indemnização de 20%, que antigamente ainda era 50%, até isso o governo PS baixou, quando estamos perante uma situação deste tipo. Ou seja, ele foi para o tribunal, suportou todos estes incómodos, o inquilino chegou ao tribunal e disse: toma lá, eu deposito a renda. E acaba aí o processo. Portanto, ou seja, isto é, no fundo, criarmos uma situação que existe que é altamente lesiva para os proprietários. Portanto, ou seja, se alguém quiser fazer uma reforma de arrendamento a sério, tem que acabar com estes privilégios que não fazem sentido nenhum. Portanto, ou seja, primeiro, o proprietário, se houver uma falta de pagamento de renda, por exemplo, eu devo dizer, se a primeira renda do primeiro mês não for paga, portanto, a pessoa pagou a renda inicial e o resto de calção e depois já não paga mais nada, eu acho que não sei o que é que faz sentido o proprietário esperar. Ele vê-se logo que foi enganado quando deixou entrar aquele inquilino. Há muitos casos assim. E há muitos casos em que o inquilino nem sequer o contrato assina, como se disse. Porque aí estamos a falar de informalidade, manda-se o contrato para assinar e lhe pede-se que altere os serviços de água e eletricidade para o seu nome. Ele não faz nada disso. Não assina o contrato, não altera as situações. A lei até agora diz que é assédio se o senhorio deixar de pagar a água e eletricidade que ele tinha dito para passar para o inquilino. Portanto, ou seja, neste caso aqui. Portanto, o proprietário está desarmado com a atual lei do arrendamento. Portanto, a situação que existe é esta. E, portanto, quando aparece alguém dizer que nós precisamos de mais regulação, o que nós temos é excesso de regulação, não é falta de regulação. Nós temos inquilinos que têm o direito de esperar meses para pagar uma renda. E têm o direito até de a pagar em tribunal, depois de anos de espera. E parar com isto tudo. Portanto, ou seja, nesta situação, o que existe neste âmbito é que é de facto uma situação altamente discriminatória. E a verdade é que é pena que o Governo não tenha de facto visto que era preciso mudar isto, porque até agora, enfim, reconhecem que há falta de confiança dos proprietários, mas não querem fazer absolutamente nada, porque também, como se disse, existe aqui uma grande proximidade, e eu devo dizer que aí o arquiteto Luís Mendes disse, e tem razão, que é de facto o PS e o PSD estão os dois alinhados na mesma questão, em questão quanto a isso, e o PS também estava alinhado com a Associação dos Inquilinos, como se disse, aplicou as questões... Apetece-me perguntar, mais valia não mexer na lei? Não, mais valia mexer, mas mexer a sério. Não, mas para mexer como está aqui, na sua opinião, mais valia não mexer? Não, eu não vou a esse ponto. Há uns pontos positivos. Portanto, ou seja, neste caso aqui costuma-se dizer mais vale receber umas migalhas do que não receber nada. Mas que a verdade é que isto são umas migalhas são. Portanto, ou seja, porque pura e simplesmente a única coisa que existe aqui é uma limitação às garantias, que não fazia sentido de facto. Hoje em dia até o fiador podia vir dizer que tinha um limite à fiança. Portanto, ou seja, no fundo o proprietário ainda era confrontado com uma limitação legal à fiança dada pelo fiador, coisa que também não faz sentido, mais notificações para esta hipótese. As cauções, hoje em dia, com a situação do incumprimento, enfim, é questão que muitos proprietários estão a exigir mais cauções, porque, de facto, estão a ser confrontados com isto. E isso fica previsto, não é? Ou ficará previsto? Isso ficará previsto quanto a esse aspecto, e aí, por isso, eu devo dizer que, quanto a estes aspectos, são coisas muito pequenas. Mas há a possibilidade de não haver limite às cauções. Não, isso é outra coisa. O que está previsto na lei, eu adivinho, porque eu não vi a lei, Sim. mas eu sei que na lei diz, numa norma, e admito que seja isto, diz as partes podem caucionar as suas obrigações até ao limite de 2 rendas. Ora, isto quer dizer as garantias, designadamente a fiança. E, portanto, no fundo, o que estamos aqui a verificar é que teríamos uma limitação, por exemplo, a fianças. Eu adivinho que seja isso que esteja a ser afastado. E faz todo o sentido, porque se o seu inquilino não paga 3 anos de renda, porque é que o fiador não há de pagar as rendas todas? Bom, essa é a questão que estamos aqui, mas corremos o risco depois do fiador também vir dizer não, senhor, eu também não pago absolutamente nada. Aliás, agora é obrigatório também notificar o fiador ainda antes de estar a reclamar do inquilino. Portanto, ou seja, a burocracia que está a ser criada e que foi criada... anula o efeito do fiador. Pois claro, como é evidente. E é isso que está essencialmente em causa, porque, na verdade, nós temos aqui um regime legal
que se coloca de forma a que não haja ilusões. A lei está feita totalmente a proteger os inquilinos e para atacar o proprietário. E com o Governo ainda fez pior, com a história do assédio, com injunções. Nós temos hoje coisas extraordinárias em que o inquilino, sem ir a tribunal, ou seja, o proprietário tem que ir a tribunal por mais alguma coisa, mas o inquilino pode instalar uma injunção contra o proprietário com fundamentos completamente absurdos, aplicar-lhe uma sanção pecuniária compulsória de até 60 euros por dia, portanto, ou seja, proprietários que estão a receber às vezes 50 euros de renda levam com uma injunção para pagar 100 euros por dia, e se o proprietário não contestar no prazo legal, aquilo fica definitivo. Portanto, isto é o que foi criado pelos governos de António Costa. E digo o seguinte, os proprietários olham para isto e a maior parte deles diz, bem, isto não faz sentido irmos para um mercado de arrendamento assim. Portanto, vou dizer que não há regulação, e ainda querem mais que isto. Bom, sinceramente, só se for para acabar com o mercado de arrendamento de vez, eu compreendo que isso desejem. Há pessoas que têm essa perspectiva ideológica, dizem que isto é rentismo, que colocar casas no mercado não é de acordo com a função social, que devíamos ter um Big Brother do Estado, enfim, como em Moçambique, quando foi após a independência, que nacionalizaram todos os prédios de arrendamento, e o resultado foi que caíram todos, porque no fundo aqui até dessa deixamos, a sua posição é deixar morrer os inquilinos, mas os prédios também podem cair, entretanto, se não houver obras, porque no fundo é o resultado deste tipo de situação. Sabemos o que é que o congelamento de rendas produziu, Pois, não é exatamente isso por isso. que o inquilinato mas defende. é isso que quero continuar a defender. O inquilinato não quer provocar nenhum tipo de instabilidade, não quer recorrer. O inquilinato Não quer querem casa. que se mexa em nada. Quer casa. E precisa... As três medidas que eu disse há pouco são medidas bem estruturais. Casa em condições. Casa em condições. Por exemplo, o sistema holandês tem um sistema de pontos, precisamente porque tem uma plataforma onde está alocado toda a oferta, onde o valor da renda é estipulado não em função do valor patrimonial, mas em função das condições do locado. Também é uma fórmula complexa, tem também o valor patrimonial, mas tem sobretudo as condições em que está alocado de arrendamento. Mas deixe-me dizer o seguinte, ainda relativamente às rendas antecipadas. Esta lei permite que, para além das 4 rendas antecipadas, se possa fazer cauções sem limite. Exatamente. Agora vamos fazer um exercício simples. Uma renda moderada em Lisboa anda na ordem dos 1.500 euros. Moderada não é acessível, porque acessível é uma coisa, Sim. é outra coisa. Vamos multiplicar por 4 rendas, portanto dá 6.000, à cabeça, 6.000 euros. Mais os 12 meses de caução, 18.000 euros. Portanto, estamos a falar num total de 24.000 euros que um inquilino tem que entregar a um senhorio À partida. à cabeça do contrato. Não, porque isso depende Sem do contrato. juros. Sem Ninguém pede juros. isto. Não, estamos a falar de uma renda moderada dos 1.000 e tal. Estamos a Não, falar de agora, um absurdo, na isso não prática. existe. Ouça, isso não existe. Num No contrato fundo, anual, o quando inquilino nós- paga 18.000 Já euros está. em rendas e 18.000 euros em caução. No final, existe. o senhorio declara o contrato na autoridade tributária, o inquilino deduz primeiro 900 e depois 1.000 euros, não é? Os tais 1.000 euros, e o senhorio paga 10% do que embolsou, porque são rendas moderadas. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Nós percebemos perfeitamente quem é que, por exemplo, em Lisboa, não, o exemplo de Lisboa, mas depois isto é um processo em dominó por todo o país, que consegue aceder a um mercado deste tipo. Estes valores são... Não, isso, repara... Ninguém não- paga um ano à cabeça. Ninguém paga um ano à cabeça, como é evidente. Ou seja, poderá Está a haver... perguntar nos não há dados. Poderá haver alguns milionários que estejam na disposição de fazer isso, mas normalmente o que fazem é pedir uma garantia bancária. Portanto, ou seja, neste caso aqui, quanto a esse tipo de situação. Nas rendas comuns isso não existe. Estamos a falar de uma caução de 3, 4 meses. Sim, habitualmente é isso. Nas rendas comuns isso não existe, porque o que sucede é o seguinte, as pessoas estão-se a esquecer, parece que dá a ideia que o senhorio tem possibilidade de fixar as condições. Não tem. Portanto, as pessoas, se chegarem à Contratualmente conclusão não tem limite. se chegarem, mas contratualmente não tem que ter, os contratos são celebrados entre os dois, e portanto só acontece se um aceitar, e obviamente que muitas vezes das duas uma, não há ninguém que aceite uma situação dessas. Se eu chegar ao mercado e pedir um valor de renda astronómico, as coisas que acontecem é que a casa não fica no mercado, por isso simplesmente é isto que sucede. Há muitas casas que estão a baixa pedir renda, sim. que estão a pedir rendas elevadas e ninguém está a pagar, porque não estão no mercado efetivamente. Se o senhor quer receber um valor astronómico, mas muitas vezes esses valores surgem porque há um prémio de risco incluído na renda, que é de facto o risco que existe de que o inquilino não pague e que não haja condições no nosso país das situações serem celebradas. Portanto, este critério, que é o critério que existe aqui, tem por base, pura e simplesmente, um risco que existe nas rendas. Mas o que sucede neste caso é que normalmente as partes celebram o contrato de arrendamento e o senhor sabe o que é que pode pedir e o inquilino também sabe o que é que pode pagar. Portanto, ou seja, normalmente as condições são por encontro de vontade entre as partes, é que as questões se colocam.
mais uma vez, não é um Big Brother que vai dizer qual é o valor da renda. Isto não faz sentido. E se chegarmos numa situação dessas, o resultado é que nós temos um país que está praticamente traumatizado pelos 100 anos que teve congelamento de rendas. E que tivemos, e também está traumatizado pelos contratos que foram celebrados à força, em 75. Há alguns contratos desses, ainda as pessoas estão nas casas, portanto, ou seja, deve-se dizer, portanto, nós temos até nas rendas congeladas contratos em que o proprietário não chegou a celebrar o contrato, portanto, ou seja, foi celebrado pela Câmara Municipal à força, portanto, ou seja, neste caso, muitas situações que temos desse tipo, e portanto, nestas questões, o que nós temos, por isso simplesmente, é que deixar funcionar a liberdade contratual. Não está a funcionar, o mercado não está a resolver. O mercado não está a resolver porque os senhores fizeram intervenções que não deixam resolver. Há descontinuidade. Não, porque se tivessem aplicado a lei de 2012, eu garanto que neste momento estava tudo resolvido. Se não fosse o governo de António Costa e as coisas de Marina Gonçalves e a proposta da Associação dos Inquilinos, é que nós temos este tipo de situação hoje, porque o que se fez a partir de 2014 foi de facto matar completamente o mercado de arrendamento. Foi de facto a política, porque havia uma questão ideológica quanto a isto, como também havia outras razões ideológicas, também se quis acabar com os contratos de associação com as escolas, com as parcerias público-privadas, portanto, aquele governo só legislava com base na ideologia. Um governo que é AD. Sim, seria e portanto está ideológico. Mas portanto está a ser uma desilusão, porque pura e simplesmente, na prática, este governo está totalmente alinhado com a política do PS e de António Costa. Neste caso, o que verificamos, e a própria Secretaria de Estado, é que ele confessar isso. Enfim, eu se tivesse apresentado uma reforma, teria pelo menos a questão de dizer isto é uma reforma, é algo importante, estamos a intervir e fazer qualquer coisa. Não, o que ele vem dizer que são alterações cirúrgicas, mas isso já todos tínhamos percebido. Ainda não falámos de uma questão, é que esta proposta de lei ainda tem que passar pela Assembleia da República, claro. E por Belém. Eu não tenho a certeza se isto vai ser feito pela Assembleia da República, porque o que eu percebi é que o Governo queria pedir uma autorização legislativa. Isso daí depois queria fazer o diploma uma forma de contornar. Portanto, ou seja, pedir se for isto, resta saber se lhe dão autorização legislativa. Tenho algumas dúvidas, enfim, no atual quadro parlamentar, que a autorização legislativa seja concedida, ou que se exija que passe pelo Parlamento e tudo mais. Em qualquer caso, enfim, isto vai levar tempo, parece-me a mim, porque neste quadro e com as situações que tem havido, inclusivamente também, porque ainda não foi apresentado, isso é que é estranho, porque tem havido a prática e boa, quando há autorizações legislativas, apresenta-se outro projeto de diploma que se quer aprovar. Pois, colocando neste caso aqui, e nós não vemos nenhum anteprojeto. Vemos aqui umas ideias vagas. Na parte dos despejos, isto é de uma vaguidade que nós não fazemos a mínima ideia o que é que vai resultar daqui. Não acredita que entre em vigor ainda este ano? Acho completamente impossível. Portanto, neste caso aqui, além de tem que haver a autorização, tem que haver o debate, vai-se pôr o orçamento pelo meio e depois nunca sabemos quais são as questões que se colocam também com a instabilidade que temos visto no próprio Governo. Acho muito difícil que isto tenha condições para entrar em vigor este ano, depois falta a promulgação. O Presidente também pode... Não acredito que se coloque alguma questão de constitucionalidade, porque isto é tão leve, como se disse, que não me parece que alguém levante alguma questão em termos de constitucionalidade, mas pronto, por isso não estou a ver que antes de meados do próximo ano, se tivermos sorte, e se não for rejeitado em bloco, como aconteceu com a proposta de lei do Código do Trabalho, que se deve dizer, a meu ver, até era menos polémica do que a polémica que esta tem levantado, vamos ver. Portanto, ou seja, mas como disse, a verdade é que, enfim, nós estaríamos muito entusiasmados se isto fosse uma reforma que valesse a pena. Agora, como disse, são apenas alterações cirúrgicas relativamente ao assunto. Luís Mendes, acha que entra em vigor ainda este ano? É a mesma pergunta. Fazemos assim por baixo, que disse o Dr. Menezes Oitão. Achamos difícil, mas eu queria dizer aqui uma coisa. Nós não falámos aqui da importância do papel do Estado nesta situação. O Estado tem que cumprir efetivamente as suas funções. A nossa Constituição é muito clara. Nós temos um regime de arrendamento, propriedade, mercado livre, uma do Estado, pelo público social, e outra pelo cooperativismo. Este governo vai avançar com medidas interessantes do ponto de vista do cooperativismo de inclinato, pode ser uma alternativa também à situação de mercado, mas é importante que o Estado, que é um dos grandes proprietários a nível nacional, mobilize os seus devolutos, recupere-os através de reabilitação urbana e, sobretudo, os que têm vocação residencial. Ainda nem sabemos quantas casas de volutas estão na posse. É verdade, o cadastro está a ser feito. Mas deixe-me só dizer o seguinte, deixe-me terminar a minha ideia. Depois o que temos também é uma tendência de alienação de muito desse património. Portanto, é o que está a acontecer em Lisboa, etc. Colocar esse património de vulto com vocação residencial e reabilitado em bolsas de arrendamento acessível.
em bolsas de arrendamento social, exatamente para vir colmatar e mitigar esta necessidade dos proprietários de terem que executar trabalho social. Esse não dos problemas compete. que temos, não é? Falta Mas, da habitação social, este não é? aspecto é importante. A falta da habitação social. Ou seja, mas eu falta vou de dar um Habitação exemplo. pública em regime de Está arrendamento disponível. acessível para resolver e mitigar estas Mas situações. eu vou dar um exemplo para mostrar como isto não funciona, que é o caso do edifício da 5 de outubro, onde estava o Ministério da Educação, que também vieram dizer que ia ser convertido em alojamento acessível. Exato. E o resultado é que ainda hoje está vazio, porque a Câmara não autorizou a conversão e, no fundo, mostra que, enquanto estamos num Estado, o Estado não funciona. As pessoas têm que perceber isto. Aliás, como se dizia, o Estado é o problema, não é a solução, é o problema. E, neste caso, o Estado o que está a fazer nesta situação nem uma coisa tão simples como era converter um edifício. Qualquer proprietário privado já o teria feito de serviços em habitação, conseguiu resolver. Portanto, como é que vai resolver a colocação de casas de luxo no mercado e o arrendamento? Nós nem os arrendamentos acessíveis o Estado está a conseguir gerir. Mesmo os proprietários que entraram no arrendamento acessível, o arrendamento para subarrendar, o Estado está a conseguir resolver a questão. Nós temos conhecimento de situações até bastante problemáticas neste âmbito. Portanto, contar com o Estado para Nós isto estamos quase a chegar ao fim. não faz sentido. Queria só perguntar, para respostas muito rápidas, pela vossa experiência, eu sei que representam, sobretudo, a cidade de Lisboa, mas este é um problema nacional hoje em dia. Não, nós não representamos só a cidade de Lisboa. A nossa associação é uma associação de âmbito nacional. Chama-se Associação Lisbonense por razões históricas, mas é a verdade... e mas este de é um âmbito problema nacional. do país todo. É um problema do país todo, embora tenha essencialmente incidência nas cidades de Lisboa e Porto, porque foram as cidades que estiveram sujeitas a maior congelamento de rendas. As outras cidades do país não tiveram congelamento de rendas antes de 74. As cidades de Lisboa e Porto tiveram esse congelamento de rendas desde 1938. E por isso a diferença entre os dois, neste caso, é muito grande. Portanto, a situação é esta. Deviam também existir programas de financiamento e de auxílio à reabilitação urbana. Uma segunda coisa pela qual passamos, mas que também é para os dois, que é... divide-se muito nesta questão entre as pessoas que acham que há falta de oferta e, portanto, tem que se construir mais. Agora estou a falar do mercado de habitação em geral e não do arrendamento. E as pessoas que dizem não é preciso construir mais, é preciso disponibilizar as habitações que existem. Qual é que é a solução aqui? A nosso ver é a segunda. Ou seja, nós defendemos que, em termos de construção, é óbvio que há uma tendência paralela de reabilitação dos fogos de volutos, que é a necessidade de construção nova. Todos os mercados de habitação requerem, em função da sua dimensão, a necessidade da construção de um parque novo, de alguns milhares de fogos, até por substituição dos envelhecidos. Mas a questão que se coloca, e perante os devolutos, que é das mais altas, a nossa taxa de devolutos, em termos de estoque habitacional, é das mais elevadas da OCDE. São 15% a nível nacional. 15% de devolutos. Por um lado, tem que haver condições e benefícios para que os proprietários sintam, efetivamente tem que haver aqui benefícios, portanto, isenções fiscais, etc., que deem confiança a estes proprietários de colocarem estas casas no mercado de arrendamento, o que vai, por si, também fazer baixar as rendas, ou pelo menos estabilizá-las. Mas tem que haver aqui também um compromisso, uma ideia, e o Governo também está a derivar, e está numa má linha, que é perceber que construir mais vai produzir mais casas e vai baixar os preços. A casa não é um bem explicado pela economia política como qualquer outro bem, como um microfone, ou uma garrafa, ou um automóvel, ou um computador. Uma casa está dependente, sobretudo, de alguns fatores fundamentais. Localização e localização. Portanto, não vai ser pela construção de mais casas que nós vamos conseguir ter uma baixa de preço. Aliás, historicamente, nós temos uma subida de preços, sempre construímos mais casas porque estimula-se a procura Ainda também. bem que fala de preços. Mas agora eu gostava também de pronunciar sobre este ponto. A questão que é óbvia é esta. Nós temos que ter uma questão intermédia entre as duas soluções. Primeiro, nós precisamos de mais construção, porque também tivemos algo que foi um verdadeiro escândalo, que foi uma paragem durante anos. O aumento, não só a paragem durante anos, mas também tivemos recentemente um brutal aumento da população, com a entrada dos imigrantes. Portanto, entraram cá, e sem que ninguém se tivesse apercebido, e portanto todos os dados estatísticos nesse aspecto estão errados, mais de 1,4 milhões de pessoas. Hoje em dia o país tem 11,4 milhões de pessoas de população. Portanto, não temos neste âmbito casas suficientes para toda esta gente, e por isso é que está muita gente a estar em sobreocupação de imóveis, o que também é um problema seríssimo. Portanto, construção nova, neste momento, parece-me fundamental. A construção antiga e colocar no mercado também é essencial, mas isto precisamos em ambos os casos, duas coisas, que é de colocar as casas, ter uma legislação de arrendamento que coloque as casas no mercado. Eu recentemente tive um debate, por exemplo, com o representante de um banco, e o representante do banco disse-me pura e simplesmente: nós não financiamos construção para arrendamento, porque achamos que o regime
é muito isso arriscado. é algo que o como governo também dizem que tenta quanto aos alterar. seguros, não me venham falar dos seguros, que os seguros também nós tratamos com companhias de seguros, também dizem o custo do seguro é proibitivo, porque isto temos uma taxa de incumprimento enorme. Mas isso Portanto, não neste fosse momento... democrático. Mas não há Um prémio democrática aqui, acessível. mas vai dizer às companhias de seguros para serem democráticas? Portanto, Não elas vai ser. têm um Não, se negócio. fosse generalizado Elas e têm, com não apoio do existe Estado. generalizado, é a mesma Não história. vai Isso não ser existe. isso. Isso não Prémio existe. não Isso se não existe. decreta. Não, exatamente, é por preço. E, portanto, neste caso aqui, a situação que existe é com as regras básicas de economia, a situação coloca-se neste ponto. Nós, neste momento, temos o crédito cortado em matéria de acesso à construção para arrendamento. Podemos ter crédito para a construção de casa própria, para venda e tudo mais. Para arrendamento não temos. Aliás, mas disse-me claramente esse representante de um banco disse o seguinte: os senhores resolvam primeiro o problema que têm no âmbito da legislação do arrendamento. Depois disso, os bancos ponderarão se assumem o risco de vos emprestar dinheiro. Uma última Portanto, é assim. pergunta, estamos a terminar. Já disseram que estas alterações à lei ao regime do arrendamento são pontuais. Esperam que impacto nos preços? Nenhum. Com toda a franqueza. A curto prazo, o que esperamos é que os preços possam subir ligeiramente, embora exista neste momento já desde os últimos 6 meses, mostra uma estabilização das rendas. A subir têm eles vindo durante todos estes Mas anos, este não é? estímulo dos 2.300 euros, para cobrir os tais 90% do mercado com isenções fiscais, achamos que vai atuar na percepção dos proprietários no sentido de aumentarem, poder esticar um pouco mais e aumentarem, claro que depois estão sujeitos à forma como o mercado funciona e à procura, ser capaz ou não de pagar. A médio e longo prazo pode-se prever uma baixa, efetivamente. Agora, eu volto a dizer, se nós não entendermos a necessidade, para além destas pequenas reformas, que não deixam de ser pontuais e positivas para alguns setores, para o inquilinato não o são, mas vão dar confiança aos proprietários que depois colocarão mais casas no mercado, se assim for. É pena que a gente esteja dependente, que o mercado de arrendamento e o arrendamento funciona apenas com 99,5% de previsão privada, não deveria ser assim. Como noutros países bem avançados, social-democracias bem progressistas, Holanda, Reino Unido, países nórdicos, onde há um reequilíbrio entre o privado e o público. O que nós defendemos é que, efetivamente, se tomem medidas estruturais. Aquelas 4 medidas que nós referimos são fundamentais. E o Estado assumir a sua função também como provisor de arrendamento social, que possa competir e até autorregular o mercado. Nestes países de que eu falei há pouco, a situação do mercado não é desregulada, mas é livre. O mercado é livre, só que está confinado. Não domina 99,5%, não é? Porque depois, obviamente, que aqui há muita desregulação e muita Mas sabe porquê? informalidade. Porque houve a guerra e esses Claro, países é verdade. viram os bombardeamentos e viram as Build to casas rent. todas destruídas É verdade. e tiveram que construir casas. Nós não verdade. tivemos a guerra e, portanto, e esse número, que de facto é 98% do arrendamento está nas mãos dos proprietários privados, não há intervenção pública neste âmbito, mas também devia fazer pensar um pouco. Se há 98% das mãos dos proprietários privados, não se pode hostilizar os proprietários privados. Exatamente, quando é se faz verdade. leis do É arrendamento. verdade. E não tem acontecido outra coisa desde 2015 e por isso é que chegamos ao estado onde estamos. Agradeço aos dois, Luís Mendes, vice-presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses e também o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. Agradeço-vos por esta participação. Nós, a terminar, pedimos sempre que o nosso convidado, quando é só um, escolha um tema musical. Hoje, como são 2, esta é a última dos debates antes de irmos de férias. Tomamos nós a liberdade de fazer nós a escolha e, portanto, vamos ouvir os Madness num tema que se chama Our House, a nossa casa, que acho que casa bem com aquilo que discutimos aqui ao longo desta última hora. Agradeço. Também podia ser os chutes e pontapés. A nossa casinha, também poderia ser. Este Dúvidas Públicas contou com o apoio técnico de Rui Glória, a sonoplastia de Beatriz Garcia, a imagem de Gonçalo Costa. A entrevista pode ser agora ouvida em podcast, no YouTube, está sempre disponível no site da Renascença. Estamos de regresso no início de setembro. A todos os que já estão ou vão, boas férias. Boas férias, bom descanso. Playing up downstairs.